Bem, senhoras e senhores, meu nome é Osmar, sou engenheiro agrônomo, diretor de agricultura do município de Piedade. A partir de agora, vamos apresentar rapidamente algumas características hidrológicas do município. Como vocês podem ver, 9 bacias hidrográficas nascem em nosso município, sendo que para nós a mais importante para abastecimento urbano é a número 1, que é a bacia do Rio Pirapora. As outras bacias nascem aqui e colaboram, contribuem com outras regiões e municípios. Desde 1991, estamos acompanhando a questão pluviométrica diária, assim como a temperatura máxima e mínima diária, tanto da zona urbana como da zona rural. Apresentaremos alguns anos agora que são muito marcantes na questão do que vamos apresentar. Temos observado que durante esses anos a temperatura máxima, a média máxima, tem aumentado. E a distribuição de chuva tem sido muito irregular. Apesar de que há alguns anos esse volume de chuva ele tem se mostrado constante, a sua distribuição durante o ano está sendo totalmente irregular. E para as culturas de nossa região, que são hortaliças, isso é muito preocupante. Assim mesmo quanto à questão do volume de águas nos nossos rios. Sendo assim, foi criado uma nova filosofia de zoneamento, onde nas bacias do Rio Pirapora e Rio Sarapuí tornaram-se as zonas de proteção de manancial, como a lei específica de ocupação e de uso. Essa preocupação com a questão hídrica atual e futura gerou o projeto que será apresentado agora pela HC2, que é os subsídios de levantamentos de informações para futuro pagamento de serviços ambientais em nossa região. Agora com vocês o Bruno, que irá apresentar a parte técnica do projeto. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno, sou analista de geoprocessamento pela empresa HC2, Gestão Ambiental e Topografia, e vou estar apresentando a vocês o projeto de coleta de dados que diz respeito aos subsídios de conservação e recuperação das áreas de preservação permanente e também do mapeamento das 2 subbacias desse projeto no município de Piedade, ou seja, as subbacias de Pirapora e Sarapuí. Aqui temos alguns dados do processo licitatório, tomada de preços, o contrato e o número do processo também. Bom, a apresentação se dará dessa forma. A gente vai explicando etapa por etapa, conforme o cronograma, né, físico-financeiro, sendo que o projeto foi dividido em 6 etapas, como vocês podem ver aí. Então vamos começar pela primeira, né, aquisição das imagens de satélite. Bom, a fim de realizar essa aquisição, a gente entrou em contato com algumas empresas que fazem justamente a revenda de imagens de satélite de alta resolução, como o edital pedia. Então a gente entrou em contato com várias empresas e solicitou orçamentos. Depois de solicitado estes orçamentos, e depois de todos os orçamentos em mãos, a gente optou pela Space Imaging do Brasil. Aqui fica um pouco mais claro do que a gente está falando, da área de abrangência, né? Ao norte, em roxo, a bacia do Rio Pirapora, sendo que ela até corta o centro da cidade. E mais ao sul, ali, delimitado em laranja, a subbacia do Rio Sarapuí. Dentro da lógica da área total do município que está em verde aí. Então aí acho que fica bem claro para vocês qual que foi o objeto de estudo desse projeto. Bom, aqui algumas das ferramentas que a gente usou, principalmente o ArcMap do pacote ArcGIS,
um sistema de informações geográficas, onde a gente organiza todos os dados, consegue trabalhar de uma forma bem bacana aí. E também o Google Earth auxiliando a gente com algumas imagens mais recentes, não com a mesma resolução das imagens de satélite, mas auxiliando bastante a gente aí. Em paralelo ao projeto também, houve a capacitação e treinamento dos funcionários da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente também. Então, foram 2 dias de aulas teóricas e exercícios práticos, onde os funcionários aprenderam a mexer com os principais comandos e a gente também fez alguns exercícios para eles se familiarizarem aí com o ArcGIS, correto? Bom, agora já adentrando a segunda etapa, que diz respeito à delimitação das 2 subbacias, a gente fez da seguinte forma. A gente buscou nas cartas do IGC, de escala 1 para 10.000, do projeto aí dos anos 70 e 80, porque nele consta as curvas de nível, os pontos cotados e cursos d'água. Então, o que a gente fez? Uma atualização mesmo da base cartográfica. Primeiro, a gente delimitou as 2 subbacias, cortando pelas curvas de nível, né, os divisores de água, e logo em seguida a gente atualizou a base cartográfica no que diz respeito aos cursos de água, às nascentes e os rios que constavam nas várias cartas do IGC. Aqui embaixo vocês podem ver uma tabelinha aí das especificações que o edital pedia, né? Vocês veem aqui a resolução realmente era de meio metro, então uma resolução alta, uma qualidade boa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a qualidade dessas imagens, vocês vão entender um pouco melhor. E aqui um exemplo mesmo do que eu havia falado, da delimitação, né, dos corpos hídricos em cima das cartas do IGC. No caso aqui, o divisor de águas em roxo e amarelo, né, a delimitação total das bacias hidrográficas, aqui é só um exemplo, né? E em azul os cursos d'água, os rios principais, né, o Pirapora e o Sarapuí, além dos afluentes destes, né? Então, o que a gente fez? Logo depois de delimitar todos os cursos d'água, né, de atualizar em cima dessas cartas do IGC, a gente já conseguiu gerar as faixas de APP, né, de área de preservação permanente. Em cima do quê? Né, do novo Código Florestal. Então, 30 metros de faixa de APP para cursos d'água, para córregos e rios com menos de 10 metros de largura, e já que no município não há nenhum, dentro dessas 2 bacias, né, não há nenhum curso d'água que exceda esses 10 metros, então ficou realmente limitado a 30 metros de faixa de APP a partir do curso d'água. Então a imagem à esquerda aí ilustra bem essa técnica que a gente adotou, né? E para as nascentes, um raio de 50 metros. Tudo segundo a legislação vigente atualmente aí no nosso país. Bom, aqui continuando e adentrando na terceira etapa do projeto, o zoneamento vegetal, que consistiu no zoneamento vegetal por tipologia semelhante, além da análise da ocupação atual, né, da mata ciliar, como ela se encontra, o estado de conservação, a gente adotou o seguinte, o estágio sucessional, ou seja, a gente foi olhando por estágios, eu vou explicar para vocês daqui a pouco melhor com as imagens de satélite no programa ArcGIS, vou demonstrar como foi realizado. Então a gente adotou o estágio pioneiro, inicial, médio e avançado aí de vegetação, ok? E também todas as edificações, as estradas, como intervenção antrópica. Além de também mapear os lagos, né, as lagoas artificiais e as nascentes aí, vocês podem ver, bem pontuais.
Bom, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do nosso trabalho que a gente fez em cima do ArcMap, né? Um dos programas aí do pacote de programas do ArcGIS. Bom, então esse é o programa, né? O ArcMap, o sistema de informação geográfica que a gente utilizou. Vou demonstrar para vocês um pouco aí do nosso trabalho. Aqui a gente tem o limite municipal de Piedade, as duas subbacias imageadas aí com a alta resolução espacial, tá bom? Então temos aqui de Pirapora, tá em roxo, aí mais ao norte, e a subbacia do Rio Sarapuí, em amarelo. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui. Você já deve ter percebido o tamanho, né, das duas áreas, é bem significativa. Pelos nossos cálculos, né, aproximadamente 50% do município, né, então essas duas bacias correspondem a mais ou menos 50% do município. Então aqui eu vou ativar o primeiro layer aqui, para vocês terem uma ideia das técnicas utilizadas, né, as ferramentas, os comandos que a gente utilizou aí ao longo do projeto. Ativei aqui o layer cursos d'água, tá? Então todos os rios principais afluentes, né, pequenos córregos. Correto? Então, todos os cursos d'água. Temos aqui as nascentes, em verde aqui, bem pontual, tá? O início de todos os cursos d'água. Agora também as lagoas artificiais e as menores, a gente acabou dividindo, né? Menores que 1 hectare e maior de área de lâmina de água maior que 1 hectare. Então vocês podem ver bem aí as lagoas imageadas e que a gente mapeou, correto? Na etapa seguinte, a geração aí das áreas de preservação permanente. Então, aquilo que a gente falou dos 30 metros, né, de faixa de APP e de 50 de faixa de APP nas nascentes, né, que é o raio de 50 metros. Então foi todo um trabalho aí de atualização cartográfica em cima das cartas do IGC e também de manuseio de algumas ferramentas aí para gerar todas essas apps. Só para vocês terem uma ideia aqui, a quantidade, né, a capacidade hídrica de parte do município de Piedade, assim, é bem significativa. Então aí a gente vê a importância realmente da preservação. Bom, agora é a etapa seguinte, né, que eu já apresentei para vocês, a etapa 3 de zoneamento vegetal. Eu vou estar explicando para vocês. Aqui eu ativei o layer pioneira, que diz respeito ao estágio sucessional pioneira, tá? O que a gente considerou como pioneira, no caso. Como inicial, como vegetação inicial, estágio inicial, né? De vegetação, que eu consigo aproximar bem para vocês. Apresenta uma boa resolução, tá? Em seguida, o estágio médio de preservação. Então foi todo um trabalho manual mesmo, que a gente foi delimitando e criando esses
arquivos em shapefile, né, que é a extensão que a gente utiliza no programa ArcGIS. E também depois a gente consegue trabalhar na extensão KMZ ou KML, a extensão aí usada no Google Earth. Também foi caracterizado o brejo, tá? Algumas regiões aí, algumas áreas, né, brejosas. E por fim, e muito importante, claro, a ocupação antrópica, né? Então, fica bem visível aí os problemas encontrados, né? Dentro sempre da faixa de APP. Foi o nosso objeto de estudo, né? Vou mostrar para vocês um pouco aqui a zona urbana mesmo, né? O que a gente encontra realmente é uma ocupação antrópica significativa, logicamente, nas faixas de APP. Vocês podem ver, né? Então, foi tudo considerado, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, da dimensão, né, da nossa escala que a gente trabalhou, vou tirar um pouco o zoom aqui. A gente tem aí uma grande base de dados para trabalhar, que a gente trabalhou, quantificou tudo. Então, acredito que nessa visão geral aqui das duas subbacias, dá para ter uma boa ideia, né? No visual, logicamente. Depois a gente fez a etapa de quantificação mesmo, da porcentagem que cada estágio correspondia dentro das duas subbacias. Uma tabela aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então estão aqui, né, o programa ArcMap, qual a gente utilizou aí praticamente 100% do projeto, né, auxiliando aí na organização da base de dados, já que a gente utilizou muitos dados também oficiais do IGC, e fizemos todo aí um projeto de atualização no plano atual, né, que a cidade vive no momento. Bom, pessoal, voltando aqui então para a apresentação, o que a gente fez? Então, a gente quantificou, né, todos esses estágios que eu apresentei para vocês, naquelas cores. A gente quantificou, né, calculou todas essas áreas dentro das faixas de APP. Então, a gente tem aqui os seguintes resultados, né? Como vocês podem ver, dividido pelas duas subbacias, né, do Pirapora e Sarapuí. A gente procurou também trabalhar, enfocar, principalmente nas nascentes, além de toda a faixa de APP, também as áreas aquele raio de 50 metros que a gente explicou para vocês, né? Então, a gente tem aqui uma situação atual das duas subbacias nas áreas de preservação das nascentes. Então, a gente quantificou nascente por nascente, que no caso deram 794 nascentes, somente nessas duas subbacias. Então é um número considerável, né, e importante para entender a capacidade hídrica do município. Então a gente dividiu, né, a gente fez essa classificação: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E olhando assim, às vezes parece que o ruim e o péssimo não seja tão significativo, pelo ótimo, assim, apresentar mais de 50%, né, da situação. Mas se a gente procurar representar isso em quantidade de mudas ou quantidade do que poderia vir a ser plantado, né, sempre em vegetação nativa, a gente fez aqui um esquema para explicar um pouquinho melhor para vocês.
Por exemplo, se a gente pega então a área de uma nascente, né, 0,7854 hectare. A área de uma nascente de raio de 50 metros. E multiplicar, lógico, pelas nascentes que a gente mapeou, ou seja, 794 nascentes nessas duas subbacias, tá? Entendendo, somando as duas subbacias, a gente tem uma área de 623,6 hectares de APP, né? Considerando se ela está degradada ou conservada. Então, vamos entender isso nas áreas em pior condição e que poderiam aí a melhorar com o futuro plantio de mudas. Então a gente somou o ruim e o péssimo naquela classificação que eu apresentei para vocês, naquele gráfico de pizza. Temos aqui 18,77% em péssimas condições de conservação. Tá? Então, o que isso representa? Então, entendendo que esses 18,77% equivalem em área a 117,05 hectares. E, lembrando que no espaçamento, no plantio 3x2, no espaçamento 3x2, a gente consegue ter aí um plantio de 1.666 mudas em 1 hectare. Então, isso significa o quê? Que em toda essa área degradada, nessa classificação ruim e péssimo, né, que a gente elaborou, é possível o plantio de mais de 195 mil mudas de árvores nativas. Então, um número bastante aí significativo e alarmante, né? Alarmante no que diz respeito à preservação dos recursos hídricos atualmente. Bom, então finalizada essa etapa, né, de zoneamento vegetal, de quantificação de todas as áreas de preservação permanente, incluindo as nascentes, que a gente focou aí no último slide. Bom, todas as áreas de preservação permanente quantificadas pelo estágio sucessional até as áreas antrópicas. A gente entra aí no quarto item, proposição de padrões de ocupação do solo. Aqui a gente tem um exemplo, a gente procurou fazer aí uma ferramenta automática do ArcMap, o uso e ocupação do solo atualmente em Piedade. Então aí dá para ver claramente a mancha urbana, né, em vermelho, as principais vias de acesso, a área agricultável, né, em amarelo, e em verde áreas preservadas ou em estágios iniciais de preservação. Não quer dizer que esteja num estado bom de conservação, né? Para deixar bem claro isso. A gente também trabalhou junto à Diretoria de Agricultura nas propriedades rurais, no levantamento que elas já tinham das propriedades rurais. Então a gente atualizou aí essa base de dados, né? Organizou e mapeou junto aí à Diretoria de Agricultura. Continuando aí no uso e ocupação do solo, para facilitar, assim, justamente pela área ser muito grande, né, foi realmente uma dificuldade que a gente encontrou, né, em tentar entender aí a dinâmica do município, né, a gente procurou regionalizar, dividir em 10 macro-regiões para facilitar aí os nossos estudos em campo, né? E depois também explicar cada uma dessas regiões que a gente acabou dividindo para facilitar os nossos trabalhos de campo. Aqui algumas fotos, a gente preparou um dossiê fotográfico, mas esse vai poder ser consultado depois no relatório final geral. Aqui algumas fotos, só para vocês terem uma ideia, a gente procurou enfocar aí também os processos erosivos das propriedades rurais, captação de água, nascentes, ocupações irregulares, como vocês podem ver aí, e também áreas preservadas, né?
e que devem continuar a ser preservados, logicamente. Então aqui adentrando ao item 5 do nosso cronograma de apresentação, temos aí a proposição de medidas mitigadoras, né? A mitigação que poderia vir a ser feita, o que a gente sugere diante desse quadro da atual situação das áreas de preservação. Então, no primeiro tópico, a gente apresenta a educação ambiental. A gente expôs aqui a caráter infantil e profissional. O que quer dizer isso, né? Caráter infantil nos colégios, nas escolas, tá? Um trabalho que poderia ser feito pelos professores ou mesmo pela prefeitura, na entrega de cartilhas, explicando às crianças a importância realmente da preservação, e elas começarem a entender essa dinâmica aí da preservação com a capacidade hídrica e também a qualidade da água, né? E profissional também a gente colocou no sentido da produção agrícola, muito significativa em Piedade, né? Então, esse profissional é junto realmente aos agricultores, o que poderia ser feito, né? Junto à diretoria de agricultura. Então, a gente foca bastante nessa questão educacional, a gente vê ela como muito promissora nessa questão de preservação. Um segundo tópico, né, importantíssimo, é realmente o projeto de reflorestamento, né? A prática de estudo. Alguns tópicos, né, que a gente procurou seguir junto à Secretaria do Meio Ambiente, né? Metodologia utilizada por eles, né? Então tem alguns passos que a gente explica bem no relatório, aqui a gente só expôs mesmo e frisa realmente a importância do monitoramento logo após o plantio dessas mudas, né? Então o que quer dizer? Não adianta nada plantar e depois não monitorar, não acompanhar esse plantio. Então a gente acredita que um bom acompanhamento tanto de futuros projetos de reflorestamento como de projetos educacionais e sempre a atualização da base cartográfica são essenciais para um projeto que seja realmente contínuo, né? Esse é somente um início aí de um projeto muito maior. Bom, pessoal, agora chegando ao fim mesmo da nossa apresentação, algumas considerações aí a fazer que nós obtemos ao longo do projeto e com os resultados que obtivemos. Realmente é um projeto de grande porte, então algumas dificuldades foram apresentadas, mas a organização e coleta realmente foi possível com a utilização de sistemas de informação geográfica e uma equipe multidisciplinar da empresa. O que a gente deixa para futuros projetos é sempre procurar compreender a importância, né, da coleta e organização de todos esses dados geográficos e sempre estar atualizando com cartas topográficas mais recentes, imagens de satélite, importantíssimo isso, né, imagens de satélite de alta resolução mais recente, as que a gente utilizou e disponibilizou para acesso, e a inspeção em campo por equipes da Diretoria de Agricultura, da Coordenadoria de Meio Ambiente. Além também a gente frisa a importância do aumento da equipe técnica justamente pelo tamanho das duas subbacias, né, um tamanho muito considerável, praticamente 50% da área total do município. E além disso, a implantação dos projetos que a gente focou, que a gente citou, um deles um projeto mais voltado à área educacional e outro de plantio mesmo. Além disso, o acompanhamento do futuro plantio das árvores nativas. Bom, no geral é isso. A gente acredita que conseguiu explanar bem os dados que a gente obteve e a organização de todos os dados coletados e produtos obtidos. Estamos à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir agora ou futuramente. E a gente agradece a atenção e a colaboração de vocês em nome da HC2. Obrigado.